me chamo Paulo Bueno, sou sócio proprietário do Murta Bueno Advogados Associados. Atuo há quase 10 anos na área de direito público, especialmente em questões de direito do servidor, de servidor público, né? E também licitações e contratos administrativos, todos eles representando ou o servidor público ou a empresa contra o ente público, né? Neste primeiro vídeo, esse vídeo piloto, vamos chamar assim nesse canal, eu vou te apresentar a forma mais simples de você pesquisar, achar e analisar um edital de licitação, tá bom? De forma gratuita. Isso só será possível graças ao PNCP, Painel Nacional de Compras Públicas, tá bom? Esse painel nacional de compras públicas, né, o PNCP, ele foi criado com o advento da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá achar e também até fazer uma rápida análise de um edital, certinho? Vamos lá. Bem, então vamos lá, né? Como eu falei com vocês, vou mostrar rapidamente aqui como é que é feita uma pesquisa, né? E de editais de licitações de forma rápida e principalmente de forma gratuita, tá bom? Então, assim, de início, você não precisa ficar pagando ali uma plataforma, um site de pesquisa de editais, de aviso de editais para você, porque, enfim, obviamente, no início, cada custo ali a gente sabe que pesa, né? Então, com o advento da Lei 14.133, a gente tem ali uma ferramenta pública, o PNCP, né, Plataforma Portal Nacional de Compras Públicas, que justamente ele unifica todos os editais que estão em vigência, publicados pelos entes públicos. E por que os entes públicos publicam os editais lá? Por força da lei. A lei obriga os entes públicos, na hora de publicar o edital, também tem que subir o edital também para o PNCP. E, obviamente, né, cadastrando lá, colocando as devidas informações e por aí vai. Então vamos lá, sem delongar muito, vamos pesquisar aqui, pesquisa. Aqui, dá para você ver aqui, já tá, é o primeiro, né? Você visita com frequência, graças a Deus. Então estamos aqui, editais e avisos, tá bom? A gente clica aqui já é a plataforma, aqui vai ser o layout, né? Que vai te apresentar. Nesse layout aqui, dá para você ver que dá para colocar a palavra-chave. Então, vamos aqui, ó. Vamos supor que você seja uma papelaria e, e você queira começar a fornecer papel A4 para os municípios, né? Então, só você colocar aqui uma das palavras-chave, né? Pode colocar de forma sucinta ou mais específica, fica a seu critério. Eu gosto de colocar de forma mais sucinta, porque deixa dessa forma, fica mais abstrato. E aí, a pesquisa também fica mais ampla, você consegue achar mais editais, tá bom? Aqui nos status, eu recomendo deixar aqui a recebendo proposta, porque as outras duas opções, né, que é em julgamento, propostas encerradas, já não mais interessa a gente, porque a gente está pesquisando justamente para participar. As outras duas já passou esse prazo, né, de análise de edital. Então aqui temos aqui a modalidade de contratação, tem aqui as modalidades e por aí vai. Na 1433, ao contrário da 8666, bem, voltando aqui, né? Passou um caminhão aqui. Mas então, ao contrário da 8666, hoje, na 1433, as duas principais modalidades de licitação é justamente a concorrência, né? E o pregão. Parou de ter agora carta convite, tomada de preço, e focou nessas duas modalidades. Obviamente tem inexigibilidade, dispensa, leilão, concurso, tem o diálogo competitivo, né? Mas enfim, não vamos entrar aqui nessa questão de modalidades. Você, por exemplo, que está fornecendo aí papel de higiene, material de higiene, material de escritório, né? Material de escritório, gêneros alimentícios, o seu foco em licitações é justamente o pregão, porque esses objetos, esses itens, eles, via de regra, são licitados
como material, como bem, né? Bem, ou fornecimento de bem ou de serviços comum, tá bom? Então, assim, não vai utilizar a concorrência, que apesar que hoje em dia na 14133 tem muita similaridade entre a concorrência e o pregão, né? As fases são iguais, tudo mais, mas o pregão tende a ser mais simples e mais célere também, por questão dos prazos, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar aqui no objetivo do vídeo, né? Então aqui tem modalidades, tem os órgãos, tem as unidades, você pode, precisa citar, precisa clicar aqui nos órgãos e aí vai aparecer depois as unidades. Tem os estados, municípios e esferas, né? Você pode colocar aqui distrital, estadual, federal, municipal. Você consegue colocar também pelos poderes e também pelo instrumento convocatório. E eu gosto de colocar aqui edital, porque assim já retira ali as INEX, os editais de INEX, de exigibilidade ou dispensa, tá bom? E aí aqui a modalidade eu deixo aberta também, não tem problema nenhum. Aqui, aqui é interessante você também colocar de acordo com o seu estado ou até mesmo com a sua região. Você pode colocar mais de um município, né? Vamos colocar aqui, eu estou em Pouso Alegre, então consigo colocar aqui, ó, cidades vizinhas, né? São Gonçalo, São Gonçalo de Sapucaí e por aí vai, tá bom? Ou até mesmo deixar somente, eu só consigo fornecer, como estou aqui no sul de Minas, eu consigo só fornecer para o estado de Minas Gerais e para o estado de São Paulo também. Que é interessante. Aí eu coloco aqui. Então vamos lá, pesquisar. E aqui já está carregando, né? Tem aqui o portal. E aí ele vai me dar todos os editais, né, em aberto que estão recebendo a proposta, tá bom? Então aqui, ó, tem aqui São João do Rei. São João do Rei, por exemplo, está perto aqui da minha cidade, Lorena, por aí vai. Vamos pegar esse aqui primeiro, aqui, cadê? Vamos pegar esse primeiro aqui. São Paulo, né? Município de Itaciba. Vamos ver, vamos ver ele. A última, dá para ver aqui, né? A última atualização foi no dia 24/4, hoje. Então provavelmente foi publicado hoje o edital. Subiu hoje para o portal. Vamos lá, vamos ver ele. Pronto, carregou aqui, né? Demorou um pouquinho. Para mim aqui demorou um pouquinho, mas para vocês aqui para vocês aí foi num pulo, né? Então nós pegamos aqui o edital número 6 de 2025 do município de Taciba, São Paulo, tá bom? Dá para ver aqui que é o amparo legal 14133, né? A lei de licitações. A divulgação do edital foi na data de hoje. E a data de início de recebimento de propostas foi na data de hoje também. E a data fim será no dia 9/5 de 2025. Aqui tem um valor estimado, né, da compra, que é R$ 95.335. Aqui tem alguns municípios que colocam como sigiloso o valor estimado, tá bom? E meio que fica a cargo do município. Então, vamos baixar aqui o edital e vamos fazer uma rápida análise para vocês verem ali, dar uma olhada no edital e falar assim, não, esse edital tá tudo certinho, e compensa a gente fazer uma análise mais aprofundada, né? Até porque se você não tiver com uma assessoria conjuntamente com o TIG aí, eu recomendo você ler o edital de cabo a rabo, tudo no edital. Você vai ver que, com o passar do tempo, né, quando você começar a ver muitos editais, tem muita questão repetida de um edital para o outro, porque por questões legais o ente público precisa deixar daquela forma o edital. Então vamos aqui, dá para ver aqui registro de preço, tá bom? É um pregão, registro de preço, pregão na forma eletrônica, com o procedimento auxiliar, né, com o registro de preço, tá bom? Com o registro de preço. Se vocês quiserem, eu posso fazer aí um vídeo justamente explicando essa questão
das diferenças entre as modalidades e também a questão dos procedimentos auxiliares, tá bom? Então, o procedimento que a gente pode utilizar para auxiliar justamente a modalidade para deixar com mais eficiência o edital, o certame, né? Para que o ente público consiga atender às suas expectativas, suas necessidades. Outro ponto também que a gente pode ver é a licitação, né, o pregão, ocorrerá pela plataforma licitar.digital. Outra dica que eu dou, vamos supor que você passou o olho aqui desse edital, gostou, está aprovado. Eu recomendo você, já de imediato, entrar na plataforma que ocorrerá o certame, porque você precisa fazer o cadastro ali na plataforma, paga, muitas vezes tem que pagar também, né, a plataforma, e também se credenciar, mandar alguns documentos para a plataforma, né, como aí documentos pessoais, identidade, cartão de CNPJ e por aí vai. E via de regra também, as plataformas demoram aí cerca de 24 horas, 48 horas. Eu já vi algumas plataformas pedindo também até 72 horas para liberar o acesso da empresa na plataforma. Então, vamos supor que você tem um pregão que você queira participar na segunda-feira, né? Hoje estamos aqui numa quinta-feira, então vamos supor que vai ocorrer um pregão na segunda-feira e você quer participar desse pregão. Então, hoje, você entrando na plataforma, se credenciando, fazendo seu credenciamento e tudo mais, talvez é perigoso até nem dar tempo da plataforma liberar. Obviamente, tem formas disso, né? Você ligar lá, entrar em contato com eles, pedir um pouquinho mais de atenção, de celeridade da parte deles, mas se a plataforma já anuncia isso, você fica meio à mercê de terceiros, né? Você fica dependente aí de terceiros, que eu não recomendo, principalmente se tratando de licitação, tá bom? O grande segredo da licitação é você deixar a sua documentação de tal forma, a sua proposta de tal forma, que você não vai depender do outro, você não vai depender ali do servidor público relevar alguma questão, uma outra questão, e por aí vai, entendeu? Não ver uma questão. Então, assim, o ideal mesmo é você fazer tudo certinho, deixar todos os seus documentos, principalmente os documentos de habilitação, a gente vai ver aqui, já ali engatilhados, até porque os documentos de habilitação você pode usar para mais de uma licitação, então você tem que deixar ali pronto, né? Então vamos aqui. Temos aqui o valor, né, estimado, vamos pesquisar aqui, já está aqui, ó, o termo de referência. Vamos pesquisar o termo de referência, que geralmente o termo de referência precisa estar no anexo do edital. Né? Tá aqui, ó. O termo de referência é interessante a gente ver, porque aqui vai estar o descritivo dos itens, né, que você poderá fornecer para o ente público, no caso aqui para a Prefeitura de Itaciba. Uma coisa interessante que eu já olhei aqui e gostei é que provavelmente vai ser o critério de julgamento por item, eu tenho que conferir isso, vamos conferir, mas então, conforme está aqui, você vai poder fornecer o item 1, né, que é o tecido tricoline, né, mas não é necessariamente ter que fornecer a linha de crochê. Consequentemente, também, você pode ganhar a meia perola número 6 e não ganhar a meia perola número 8, tá bom? Então temos que ter isso em mente. Aqui tem o valor médio de cada um, feito, né, pela cotação do ente público. Então tá aqui. Vamos pesquisar outra questão, quer ver? Aqui, ó, critério de julgamento, menor preço. Tá aqui, ó, critério de julgamento pregão será menor preço, tá bom? Então sim, ele não vai ser por lote. Há duas formas dentro do pregão, né, de fazer o critério de julgamento por menor preço, que é o menor preço por item, cada itemzinho lá, ou por lote, quando a administração pública precisa que uma empresa só forneça uma série de itens por questão de padronização, por questão de eficiência, por questão de interligação entre os itens e por aí vai, tá bom? Obviamente, pelo menos nas minhas consultorias, quando eu faço, até mesmo na minha assessoria jurídica aqui no município de Pouso Alegre, quando a gente pega para fazer um parecer,
e tiver menor preço por lote, a gente exige a justificativa do administrador público, porque justamente, até mesmo pela jurisprudência do TCU, né, ele é necessário justificar, porque o ideal, a regra é o menor preço por item, tá bom? Conforme está aqui. Vamos aqui a habilitação, documentos de habilitação. Opa, errei aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó, apresentação do propósito, documentos de habilitação. Vamos pegar aqui rapidinho. Preenchimento da proposta. Aqui explica conforme o ente público quer que você apresente a proposta. Também é meio que padronizado entre todos os entes públicos, porque não tem como fugir muito. Abertura, classificação. Vamos lá, aqui, da fase habilitatória. FGTS, quer ver? Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Ah, tá, entendi. Aqui, ó, pronto. Achei aqui os documentos para a habilitação, tá bom? Aqui é a forma dos critérios de seleção, de fornecimento e forma de fornecimento, tá? Aqui tem a habilitação jurídica. Também é meio padronizado também. Por isso que eu falo que você pode já organizar seus documentos habilitatórios e deixar aí numa pastinha e com o tempo só ir no atualizando, né? Porque tem CNDs que vencem e por aí vai, tem documentos que têm prazos de validade, então aí você precisa ir reemitindo eles, mas o interessante é você ter justamente porque, principalmente em pregão, os documentos, via de regra, são os mesmos, tá bom? Então, assim, tem a habilitação jurídica, que é aqui a pessoa física, CNH, o RG, né? Tem aqui o cadastro do CNPJ, e aí vai depender de acordo com a sua tipo de empresa, né? Microempreendedor individual, empresário individual, por aí vai, ou empresa limitada e sociedade empresarial que como a gente conhece. Tem aqui a habilitação fiscal, temos aqui também a habilitação fiscal, cadê? Que fala justamente a questão de prova de regularidade de fundo de garantia, o FGTS, né? Tem algumas CNDs que você precisa declarar. Outra questão aqui, ó, uma questão que me chamou a atenção, e caso, por exemplo, eu fosse representar uma empresa neste certame, eu já iria entrar com um pedido de esclarecimento, barra, até mesmo talvez na impugnação, esse balanço patrimonial, porque pelo valor estimado, não é um valor de grande vulto, não é um valor alto. Então, aqui está pedindo balanço patrimonial e tudo mais, talvez não está sendo um pouquinho excessivo, porque justamente, enfim, é um documento que dá um pouco mais de trabalho de ter, né? E pode aí restringir a competição, tá bom? Mas aqui é a questão de a CND, né, de insolvência civil, normal, e cadê mais? Qualificação técnica, aprovação de aptidão pelo fornecimento de bens similares, e também tá meio padrão também aqui, tá bom? E aí tem aqui tá. E aqui no mais aqui tem aquelas CNDs estadual, federal e por aí vai, municipal, que você precisa ver. Então, voltando aqui, né, finalizando o vídeo, esse projeto piloto, é justamente esses, vamos dizer assim, 3 pontos que eu gosto de ver logo de início de um edital, para depois, né, aprofundar ele mais, né, para ver a questão de condição de fornecimento, prazo e por aí vai. É a questão dos itens, tá bom? Especificação técnica dos itens. Aí é mais questão também até que você, da empresa, né? Ver certinho, você ver certinho, não, esse item está me atendendo, não, esse item aqui só tem um fornecedor no mercado, mas poderia estar sendo fornecendo com outra especificação técnica também que atenderia da mesma forma. Então daria para entrar com um pedido de esclarecimento ou uma impugnação de edital. Tá? A questão do critério de julgamento e a questão dos documentos
de habilitação. São esses 3 pontos ali, né, esses 3 pilares, né, que formam aí essa pirâmide, que fala sobre a questão aí que eu pelo menos, né, vejo como essencial para a decisão, né, para ou aprofundar mais ainda no edital, ou buscar outro, ou enfim, vamos, quer esse aqui, quer participar dessa licitação, então vamos brigar para deixar o edital ali compatível com as condições da empresa, né? Mas esses são os 3 pontos que eu gosto de ver. E também aqui, eu mostrei para vocês aqui como é a forma mais simples e barata, zero gratuito, de pesquisar um edital. Tá bom? Espero que tenham gostado. Siga a gente aqui nas redes sociais. Eu tenho também um grupo também que eu fico disparando editais, tá bom? Todo dia, ou quase todo dia. E também eu vou deixar aqui o link de acesso. Tá bom? Até mais. Obrigado por ter assistido e até a próxima.